Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro encontro e para quem já me conhece, não são necessárias apresentações. Para quem está me conhecendo nesse momento, eu sou Marcos Antônio Terras, pode me chamar de Marcão, e a partir de hoje vamos nos encontrar aí frequentemente para falar um pouco de poesia e de literatura. Por que poesia? Porque eu tenho um evento cultural já há 6 anos que realizo aqui na cidade de Concórdia, no Café do Memorial Atílio Fontana, que se chama Palavras. No início era Projeto Palavras e desde o ano passado, ao completar 5 anos, a gente passou a denominar somente Palavras. O projeto se concretizou e isso tudo se tornou somente Palavras. Esses encontros, a gente se reúne quinzenalmente, dos meses de março a dezembro, lá no Café do Memorial, para fazer a leitura de poesia de diversos autores. Tudo isso acompanhado de boa música e a mesa de bar. O Palavras, eu tenho certeza que hoje, pelo menos que eu tenho conhecimento, é no estado de Santa Catarina o projeto cultural poético de maior duração, que tem a maior duração, mais tempo em atividades aqui em Santa Catarina. E já há 2 anos, aí todos os sábados, através da rádio NCFM, o Palavras também ocupa o espaço de 1 hora para levar poesia para os ouvintes da rádio. Aí você pode estar se perguntando, poxa Marcão, mas fazer vídeo de poesia, fazer vídeo de literatura, tem tanta gente que já faz isso? Pois é, vou ser mais um, porque creio que quanto mais gente divulgando a poesia e quanto mais gente divulgando a literatura, melhor, né? Teremos pessoas com maior capacidade de interpretação do mundo. E a poesia nada mais é do que essa interpretação do mundo que o poeta dá através da palavra e que nós também recebemos e interpretamos através das palavras. Cada um tem uma interpretação do poema, podemos pegar o mesmo poema várias vezes na nossa vida, cada vez será um momento diferente e esse poema, o mesmo poema, vai nos falar de diversas maneiras. Mas hoje, para quebrar um pouquinho o gelo deste nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre literatura, sobre livros que eu li durante esse mês de janeiro que se encerrou, né? Eu pretendo pelo menos uma vez ao mês estar aqui falando sobre os livros que eu li, indicando para você bons livros, para você poder procurar e também ter acesso a essas literaturas. Durante o mês de janeiro inteiro eu me envolvi muito com Guerra e Paz, né? Eu ganhei de presente do meu pai, que me levou para dentro da livraria, na Doce Letra, né? Chegou lá e disse, pode escolher o livro que tu quiser. E eu escolhi, né, quando eu bati o olho, eu escolhi Lev Tolstói, Guerra e Paz, com a tradução do Rubens Figueiredo. Um livro fantástico da editora Cosac Naif. A Cosac Naif fez um trabalho belíssimo na elaboração desse livro. Para começar, como que o livro vem, né? Ele vem nessa caixa, bonito, né? Existem 2 edições, o modelo, vamos dizer assim, econômico, que é esse, e o modelo luxo, né, edição de luxo, onde a capa do livro é feita num papel, num tecido, parece um feltro, né, acho que é um feltro. As folhas do livro da edição de luxo são mais finas, é aquela folha papel bíblia que a gente chama, né, mas a diferença básica é essa. A caixa que acompanha o livro, né, o box que acompanha esse livro feito pela Cosac Naif, na edição de luxo também não é esse papelão aqui, mas é um plástico um pouco mais duro, transparente, mas não interfere em nada, né? O importante é a história que está aqui dentro. Já para assustar o pessoal de cara, né, são 2 livros, volume 1 e 2, que se transformam Guerra e Paz nesse calhamaço aqui, que é uma belíssima história do Tolstói. A história de Tolstói, de Guerra e Paz, abrange o período da invasão de Napoleão Bonaparte, o exército francês
a Rússia, né? Então abrange esse período do início da invasão de Bonaparte à Rússia até a fuga de Bonaparte da Rússia, né? O cara invadiu a Rússia, chegou até Moscou e dali a pouco se mandou, fugiu literalmente da cidade russa. Além disso, claro, uma novela toda ao redor dos personagens. São muitos personagens, né? São muitos personagens que estão aqui nesse livro, além dos principais, que eu posso dizer que é o Napoleão Bonaparte e o Alexandre I, tsar da Rússia. Temos o Andrei, temos o Pierre, temos o general Kutuzov, temos também a Natasha, que me irritou muito, né? Muito, ao ler esse livro, a tal de Natasha, até que no final parece que ela se salva, né? Para quem leu já sabe do que eu estou falando, para quem não leu é interessante ler. E coisas importantes a salientar sobre Guerra e Paz, que eu não posso deixar de citar, é que essa é a primeira tradução diretamente do russo para o português. As edições antes que a gente tinha aqui no Brasil, elas foram traduzidas do russo para o francês e do francês para o português. Agora não, agora a gente tem aqui, através da tradução do Rubens Figueiredo, do russo diretamente para o português, o que é muito importante e dá uma diferença muito grande na história da narrativa, da história toda de Guerra e Paz. Outra coisa importante a salientar é que, como na época se falava muito francês, era meio que um modismo na Rússia se falar francês, principalmente nas altas sociedades, né, nos grandes eventos, se falava, se misturava muito o francês com o russo com o francês. Então, o que era dito em francês se permaneceu em francês nesse livro. Mas você não se preocupe, porque tem aqui durante toda a narrativa de Guerra e Paz, você vai encontrar no rodapé das páginas a tradução, né, do que quer dizer o francês. Tem aqui embaixo um pequeno exemplo do que quis dizer aquela frase em francês. Então tá aí, uma boa dica, a minha primeira dica de literatura para você é Guerra e Paz, de Lev Tolstói, tradução do Rubens Figueiredo, da grande editora Cossack Naif, que fez esse belíssimo trabalho de tradução, de edição, e tudo que você quiser aí neste Guerra e Paz você vai encontrar. Tolstói é um gênio, ele mistura além da guerra, ele mistura o amor, ele mistura o ódio, ele mistura questões religiosas, muita intriga em Guerra e Paz, algumas questões também envolvendo a maçonaria, e temos também muita filosofia, né? Tolstói, apesar aí de muitos dizerem que não, eu acredito que Tolstói era um filósofo nato na hora que escrevia. Está aqui então a minha primeira dica, Guerra e Paz, foi o livro, né, que eu li, o primeiro livro que eu li nesse mês de 2014. O segundo livro, para dar uma quebra, que eu li nesse mês de janeiro, quebrando um pouquinho da Guerra e da Paz, eu fui para a crônica, né, para as crônicas, para os contos. E indico para vocês também da Cossack Naif, outro belo trabalho de edição da Cossack Naif, do livro Aquela Água Toda, do João Anzanello Carrascosa. É um livro belíssimo já no trabalho de edição, como eu falei. Você tem aqui essa sobrecapa do livro, feita em papel vegetal, com uma arte belíssima, belíssima, da Leia Brender, ela que fez durante aqui esse livro, né? Ela pegou e captou, através dos textos, algumas imagens que estão no livro. Você vai encontrar várias e várias gravuras, todas em papel vegetal, feitas pela Leia Brender para esse livro do Carrascosa, Aquela Água Toda. E é um livro, né, como o Carrascosa, João Anzanello Carrascosa é chamado, é o escritor dos detalhes. Os contos dele, as crônicas dele, são cheias de detalhes, cheias de minúcias, e é emocionante, né? Então, segunda indicação para você que quer boa leitura, está aqui Aquela Água Toda, editora Cossack Naif,
do João Anzanello Carrascosa. E por último, eu fico muito feliz com essa última indicação que vocês não vão encontrar ainda nas livrarias, não vão encontrar em lugar nenhum, porque é um livro que está saindo, né? Ele está sendo elaborado e eu tive o prazer de ganhar de presente de aniversário de um grande amigo, de um grande parceiro, o esboço do livro dele. Ele até foi bem caprichoso, né? Muito caprichoso, diria. Ele fez praticamente um livrinho, né? com papel vegetal também, datilografou tudo na máquina de datilografar, não foi no computador, foi tudo datilografado, e alguns textos mais no final ele daí imprimiu, né? Mas eu tive essa grata satisfação de receber esse livro que provavelmente, se tudo der certo, no máximo em 1 ou 2 anos deve estar já editado, bonitinho, com poesias, né? Então é um presente muito grande que a gente recebe dos nossos amigos e eu agradeço muito o carinho, né, que me foi concedida essa honra de poder receber esse esboço. Esse esboço, né, como eu estava falando, percebeu que até agora eu não falei o nome do autor, vou falar agora. Esse livro que está sendo fabricado, né, com poesias, será do Artemio Filho, ele que é coordenador cultural lá do Memorial Attílio Fontana e que venceu no ano passado um prêmio do Senac, né, um prêmio de poesia do Senac, poesia, deixa eu lembrar, primeiro concurso literário Vinícius de Moraes, promovido pelo Senac. O Artemio Filho ganhou na categoria poesia com o poema Adeus, né? E é um dos poemas que está aqui nesse esboço de livro que ele me presenteou. E para a gente encerrar, claro, eu não poderia deixar de ler para você um dos poemas, porque os nossos próximos encontros serão de leitura de poesia, né? E eu espero poder contar com você sempre nos acompanhando aí pelas redes sociais. E eu encerro então com o poema do Artemio Filho, vencedor do primeiro concurso literário Vinícius de Moraes, promovido pelo Senac, e que se chama Adeus. Avisara de imediato que partiria, de imediato partiu. Deixou sem piedade um homem vazio, olhos de lágrimas, um peito de dor. Gravou no translúcido amor. Jurou uma vida de par, apostou na vida singular, e singular ficou o amor. Das lembranças, a melodia, cabelos dançantes, gestos de gente, restos de mim. Feltro, papel, histórias, enfim. Dança a melodia da vida sem par, sem gestos, sem cor. O amor vencido é orgânico, se enterra e se cobre de fim.